É bem comum que o consumidor contrate um serviço de internet que, na hora da venda, a empresa promete que vai ser a melhor internet do mundo, mas quando o consumidor vai utilizar o serviço, percebe que a conexão fica caindo e voltando, ou até mesmo fica por um longo período sem conexão. Você sabia que nesses casos você tem direito ao ressarcimento do período em que você ficou sem internet? E dependendo do caso, você pode ter direito a esse ressarcimento em dobro e também a eventuais danos morais e materiais que você tenha sofrido. Eu sou Carol Com e aqui no canal Não Me Engane você fica sabendo dos seus direitos de uma maneira bem fácil e simples de entender. Nenhum serviço de internet está livre de interrupções, que podem acontecer, por exemplo, quando há algum acidente, algum incêndio, por exemplo, que a rede tenha que ser desligada, ou até mesmo uma interrupção por conta de uma manutenção na rede. Nesse ponto, a resolução número 717 da Anatel diz que toda manutenção programada, que é o caso da manutenção na rede, por exemplo, deve ser avisada ao consumidor com pelo menos 72 horas de antecedência. Apesar da empresa ter que avisar, essa mesma resolução diz que esse período em que o consumidor ficou sem o serviço de internet deve ser ressarcido em no máximo 2 faturas após a interrupção. Só que o que acontece na realidade é que a maioria das pessoas que sofrem por conta dessas interrupções não tem nada a ver com manutenção programada ou algum acidente. Geralmente é falha na prestação do serviço mesmo. Nesse ponto, o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor diz que todo fornecedor de serviços é responsável por qualquer tipo de vício no produto ou serviço, e isso inclui a falha na prestação dos serviços, e ele é responsável também pela reparação de danos que o consumidor tiver por conta desse defeito. Esse dano pode ser moral ou material. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor também assegura essa restituição do valor pago indevidamente e, inclusive, esse valor tem que ser pago em dobro. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards e também no primeiro comentário fixado um vídeo que explica o passo a passo de como você deve agir para conseguir essa restituição em dobro. Essas regras que constam na resolução da Anatel, combinadas com o que tem no Código de Defesa do Consumidor, dizem que se o consumidor ficar sem internet durante um período, esse período deve ser ressarcido. Então, se você ficou 1 hora sem internet, por exemplo, nas próximas 2 faturas, eles têm que ressarcir esse valor para você. Agora, sejamos sinceros aqui. A probabilidade de você já ter sofrido alguma vez com esse cai-cai de internet é enorme. E aí você me diz uma coisa. Quantas vezes você já foi ressarcido pela empresa que fornece a internet por livre e espontânea vontade delas? Eu, sinceramente, nunca fui e não conheço ninguém que tenha tido esse ressarcimento porque a empresa quis. Além disso, nos dias atuais, o número de pessoas que trabalham pela internet, trabalham de casa, aumentou demais. E esse cai-cai de internet não causa só o prejuízo daquele dinheiro daquela meia hora ou daquela hora cheia que a pessoa ficou sem internet. Muitas vezes a pessoa deixa de trabalhar, quem faz vendas pela internet, por exemplo, deixa de vender, a pessoa deixa de ganhar dinheiro. E esses danos também são passíveis de reparação pelas companhias. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma empresa de internet a indenizar um consumidor que trabalhava exatamente com isso, com vendas, e trabalhava de casa pela internet. E ele ficou 2 meses sofrendo com essa instabilidade. A internet cai e volta, cai e volta, cai e volta. E nisso ele perdeu muitas vendas. Por conta disso, a empresa foi condenada a ressarcir esse consumidor no valor de R$5.000 a título de danos morais e também os danos materiais das vendas que ele perdeu. E é importante deixar claro aqui que nesse caso,
quando o consumidor vai pedir esses danos materiais porque deixou de ganhar com o trabalho, é o consumidor que tem que demonstrar que perdeu o dinheiro, tá? Nesse caso, não basta o consumidor só alegar que perdeu. Mas, se você está acostumado ali a fazer um certo número de vendas todos os meses e tudo, e aí chega um mês que você fica sem internet, ou 2 meses, que nem foi esse caso, não vai ser difícil de você comprovar. Outra decisão também bem importante foi do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que também condenou uma empresa de internet a indenizar um consumidor por danos morais e materiais, porque esse consumidor comprou um ingresso para participar de um evento online. E quando chegou no dia desse evento, ele ficou sem internet, não teve nenhuma satisfação da empresa, a empresa falou que ia consertar, não consertou, e ele não conseguiu participar. Então, o que aconteceu? Ele gastou dinheiro comprando ingresso, ele ficou na expectativa de participar desse evento e chegou na hora e não pôde participar. Então, a empresa foi condenada também a indenizar o consumidor. Além dessas decisões, também há várias outras por vários tribunais do Brasil, todas elas condenando empresas por falha na prestação dos serviços. E se você quiser ingressar com uma ação contra uma dessas empresas, se o valor for de até 20 salários mínimos, você pode ingressar na justiça sem precisar de advogado nem nada. Eu vou deixar também aqui nos cards e no primeiro comentário fixado um vídeo que explica o passo a passo para você processar uma empresa sem precisar de advogado. Uma coisa bem importante aqui é o seguinte: toda vez que você tiver algum problema com alguma empresa de celular, alguma empresa de telecomunicações, quando você ligar para lá para fazer a reclamação, você sempre anota o dia e a hora que você ligou e o número do protocolo, porque quando você for ingressar com uma ação judicial, esse número do protocolo é importante ali para dizer que você tentou resolver o problema e não conseguiu. Às vezes a pessoa tenta tanto que quando chega lá tem uns 20 protocolos diferentes. Aí tá na cara que a empresa está de má vontade mesmo, aí o juiz já condena. Outra coisa importante é que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, para cada vez mais pessoas saberem dos seus direitos. Por hoje é só, muito obrigada e até o próximo vídeo.